Em uma noite escura e chuvosa, um jovem é atacado por uma criatura misteriosa que descobrimos mais tarde ser um vampiro. Quando ele é mordido, o jovem sente uma dor que o faz gritar como se estivesse morrendo. É o efeito da transição para o vampirismo. Então vemos Bella e Edward em um campo de flores, onde eles sempre costumavam ir. Um momento sozinha, Bella tentando estudar para suas provas finais e não consegue se concentrar, devido às constantes interrupções de Edward, que não perde a oportunidade de tentar beijá-la. Edward propõe casamento novamente, e Bella, sem hesitar, rejeita a proposta, explicando que casar tão jovem seria desaprovado pela sociedade, porque eles podem pensar que ela está grávida. Ela também menciona sua crença, de que os casamentos terminam em divórcio. Edward insistentemente não aceita sua resposta, mas Bella permanece firme. Em casa, Charlie mostra seu desconforto com o relacionamento que tem com Edward e sugere que Bella passe mais tempo com Jacob, que parece estar passando por um momento difícil. Porém, ao tentar procurá-lo, Edward intervém dizendo que é perigoso e que deve impedi-la. Bella responde que após a formatura, ela não poderá mais vê-lo devido à sua iminente transformação em vampira, mas de qualquer maneira, Edward não a deixa ir ver seu amigo. No dia seguinte na escola, a conversa gira em torno do discurso de formatura, mas o que realmente chama a atenção é que Alice sugere organizar uma festa, algo que emociona a todos porque eles nunca tiveram a oportunidade de ver a casa dos Cullens. No entanto, Edward interrompe abruptamente a conversa e Alice de repente fica em silêncio, perplexa, com uma visão. Edward, imediatamente, com sua capacidade de ler, a mente sabe instantaneamente o que está acontecendo. Na delegacia, um casal está desesperado procurando por seu filho, que desapareceu há um ano. Os policiais, ao mesmo tempo, estão investigando uma série de desaparecimentos recentes. Edward tentando distrair Bella. Ele lembra que lhe deu uma passagem para visitar sua mãe. A princípio, Charlie aprova a ideia, mas quando descobre que existem duas passagens, uma para Bella e outra para Edward, sua expressão muda. A cena corta para a viagem, onde Bella desfruta de um reencontro emocionante com a mãe. A mãe carinhosamente lhe dá um cobertor feito de todas as camisetas de suas viagens. Através desse gesto, vemos uma Bella mais aberta e expressiva, mas também um tanto triste. A visita parece ser uma trégua, mas também um lembrete do que Bella deve deixar para trás. Esta é provavelmente a última vez que ela verá sua mãe. Enquanto isso, os Cullen continuam sua busca incansável por Victoria, mas a tarefa se torna cada vez mais complicada. Ela cruza constantemente o território dos lobos, tornando sua captura ainda mais difícil. Em determinado momento, Victoria, cruzando a linha, desencadeia um confronto com os lobos. A luta é violenta, com um combate muito intenso, onde o resultado parece algo imprevisível, mas a perseguição termina sem sucesso. Bella logo percebe que sua viagem para visitar sua mãe fazia parte de uma estratégia do próprio Edward. Ele esperava que o medo de perder lá para sempre a fizesse reconsiderar sua decisão de se tornar uma vampira. Bella, no entanto, deixa claro para ele que nada mudou em sua mente. Então, quando Jacob aparece para avisar de que Victoria voltou, ele também pede a Edward para não entrar mais em seu território, um pedido que Edward obviamente não considera. Ela reage como se não tivesse previsto a situação e, nesse momento, descobre que o namorado mentiu para ela. Bella sente a necessidade de consertar as coisas com Jacob e pede para falar com ele para esclarecer toda a situação. Ela pergunta por que ele não atendeu suas ligações e Jacob, visivelmente distante, responde que não tem nada com quem conversar. No entanto, os dois finalmente partem juntos na motocicleta, o que faz com que Edwards expresse sua desconfiança em relação a Jacob. Ao chegar à reserva, Bella conhece Leah, a única lobisomem mulher da matilha. Leah, sem esconder seu desdém por Bella, deixa claro que não gosta dela. É revelado que Leah é filha de Harry, e a tensão entre eles é palpável durante o reencontro. Jacob aproveita a oportunidade para explicar o conceito de imprinting a Bella, um assunto que parece complexo. Jacob lhe diz que os lobisomens têm um vínculo inquebrável com a pessoa de quem realizam essa conexão, algo que eles imprimam. Essa explicação é confuso para Bella,
Mas o ponto é claro. Você pode estar com alguém, mas se você tiver um imprinting com outra pessoa, esse relacionamento termina. Jacob menciona que isso aconteceu com Sam, quando ele teve um imprinting com Emily, apesar de estar com Leah, o que causou muita dor. Bella, intrigada, pergunta se ele teve um imprinting com alguém, ao que Jacob responde com um brusco: não. Se fosse assim, você saberia durante uma conversa tensa. Bella menciona que após a formatura ele será transformado em um vampiro. Jacob, visivelmente irritado, reage de uma forma dolorosa, dizendo a ela coisas cruéis, como ele preferiria vê-la morta do que transformada em um deles. Mais tarde, enquanto Bella estava discutindo com Jacob, um vampiro consegue entrar furtivamente no quarto de Bella. Edward, que a observava, percebe a intrusão, entrando em seu quarto sem aviso, como de costume. Ao perceber sinais de que alguém estava lá, ele fica preocupado, porque isso é claramente uma ameaça aos Cullens. Eles devem descobrir se o intruso é aliado de Victoria ou se ele faz parte dos Volturi. A situação se complica ainda mais, pois agora eles precisam não apenas proteger Bella de Victoria, mas também rastrear essa nova ameaça em meio ao caos. Bella propõe uma solução lógica: deixar sua proteção nas mãos dos lobos. Eles são criaturas poderosas e capazes de fornecer a segurança de que precisam. Após discutirem, os Cullen aceitam a proposta e concordam em se revezar com a matilha para proteger a casa de Bella. No dia seguinte, enquanto os Cullen vão caçar, Bella fica com Jacob. Ele propõe que Bella compareça a uma reunião com os lobos anciãos da tribo, para que Bella possa ouvir as histórias de seu povo. Apesar da atenção, ambos sentem que seria útil conhecer o passado da tribo. Durante a reunião, os anciãos narram uma história sobre a origem da inimizade entre eles e os vampiros. Eles contam que um vampiro atacou a tribo, e eles, lutando por sua sobrevivência, conseguiram o derrotar, mas, como vingança, o parceiro do vampiro eliminado os ataca, iniciando um massacre, desencadeando o caos. O único membro da tribo com a capacidade de se transformar em lobo luta bravamente, mas se vê em desvantagem. Em um ato de bravura e sacrifício, sua esposa se entrega ao vampiro, conseguindo o distrair para que ele possa ter a oportunidade de acabar com ela. No final, os anciões sentem que algo mais horrível se aproxima, sentindo em suas veias a sensação de que a ameaça está mais perto do que imaginam. Enquanto isso, Riley, o vampiro loiro, continua com sua missão de transformar humanos em recém-criados vampiros, movido por uma fúria selvagem e uma sede de sangue insaciável. Os Cullens deduzem que Victoria está formando um exército de recém-nascidos, embora ainda desconheçam seu objetivo. No entanto, teorias começam a surgir, e os Volturi são mencionados como uma possível peça-chave nesse plano sinistro. Naquela noite, Charlie continua investigando o desaparecimento de um menino, o mesmo que foi mordido no início do filme, que descobrimos ser Riley. No quarto de Bella, Edward e ela conversam sobre sua futura transformação. Edward diz que em algumas décadas ela não precisará se preocupar com nada, pois todos que ela conhece já estarão mortos. Ele também revela que sabe perfeitamente as consequências e o sofrimento que essa transformação acarreta. No dia seguinte, Jacob e Bella saem para passear. Jacob insiste mais uma vez que Bella fique com ele e que o ama, embora ela não queira admitir, na tentativa de fazê-la mudar de ideia. Ele a beija sem o seu consentimento e Bella furiosamente o repreende com um golpe no rosto. Porém, Jacob não recua, enquanto Bella, devido à força do golpe, fere a mão. Logo depois, Edward aparece enfurecido ao ver o que aconteceu e prestes a confrontar Jacob, mas a situação se complica quando Charlie chega ao local preocupado com o escândalo. Jacob, sem pensar duas vezes, conta toda a verdade para Charlie, que surpreendentemente permanece em silêncio. De volta com os Cullens, Bella recebe atendimento médico para sua mão machucada durante sua recuperação. Tem uma conversa profunda com Rosalie, que confessa que na realidade a inveja revela a ela que nunca teve a oportunidade de escolher seu destino, e compartilha com Bella a dolorosa história de sua vida. Em sua vida humana, Rosalie conheceu um homem, por quem ela estava deslumbrada, mas um dia, ao voltar para casa, o encontrou bêbado e cercado de homens que a atacaram. Foi nesse momento que ela foi transformada, numa tentativa desesperada de salvar sua vida. Apesar de tudo,
Rosalie sentia um vazio por dentro, até que finalmente conseguiu se vingar dos homens que a atacaram. Ela avisa Bella que cometerá um grande erro ao escolher a imortalidade, pois então sentirá necessidade de sangue irremediável. Enquanto isso, o exército de vampiros continua sua expansão e a situação toma um rumo ainda mais obscuro. É revelado que os Volturi também estão envolvidos, mas em vez de impedir Victoria, eles optam por permitir que ela siga seu caminho, deixando claro que sua indiferença pode ter consequências fatais para todos. Bella finalmente se forma, e vemos o discurso de formatura. Após a cerimônia, vamos para a casa de Cullen, onde Alice organizou uma festa para comemorar. Jacob, sendo convidado por Bella, aparece na festa e se desculpa por seu comportamento recente. Ele entrega a Bella um pingente de lobo, esculpido por ele mesmo. Porém, a tranquilidade não dura muito, pois os vampiros recém-nascidos são detectados, chegando à conclusão de que estão indo em direção à cidade. Carlyle, percebendo o perigo, explica a situação a Jacob, que junto com sua matilha, decide ajudar, mas primeiro eles precisam de treinamento. É então que Jasper entra em cena inesperadamente. Acontece que ele é um especialista em luta, graças ao seu passado. Ele decide treinar a matilha de lobos. Edward, como sempre, fica acompanhando cada movimento de Bella. Durante a sessão de treino, Bella fala com Jacob que muitos dos lobos podem morrer ou ficar gravemente feridos. No final do treinamento, Bella pergunta a todos como ela pode ajudar nessa luta e por que Jasper sabe tanto sobre lutar contra recém-nascidos. A resposta é que Jasper era um soldado durante a Guerra Civil, até que uma vampira o transformou e o manipulou dizendo que o amava. Ela usou suas habilidades para treinar seu próprio exército de recém-nascidos, o que lhe permitiu adquirir muita experiência em combate. A cena corta e Bella tem um de seus sonhos premonitórios e chega à conclusão de que Victoria está por trás de tudo isso. Com essa informação, os Cullens elaboram um plano para enganar os recém-nascidos. O plano é arriscado porque ela deixará rastros de seu sangue na floresta e Jacob a levará para o topo de uma montanha, longe do perigo, onde Edward estará esperando pela trilha. Jacob, sendo um lobo, mascara o cheiro da Bella e impedirá que os recém-nascidos o sigam. Durante a execução do plano, Jacob revela que ele teria sido o líder da matilha, mas decidiu desistir da liderança para Sam porque não queria ficar preso à matilha. Aqui, ambos compartilham um momento romântico e de conexão. Um pouco mais tarde, Alice e Bella têm uma pequena conversa. Ela diz a Bella que ela e Edward ficarão sozinhos na casa dos Cullens naquela noite, enquanto o resto da família sairá para caçar. Ao chegar em casa, Charlie conversa com Bella sobre alguns detalhes íntimos que ele nunca havia contado a ela. Bella deixa claro para o pai que prefere evitar detalhes sobre sua vida privada. Essa é uma forma de revelar indiretamente que Bella ainda é virgem, o que causa um misto de surpresa e alívio em Charlie, que por algum motivo parece se sentir um pouco mais confortável com essa informação ao chegar à casa dos Cullens. Edward, para não ser deixado para trás após o presente de Jacob, dá a Bella um pingente em forma de coração, um gesto doce e simbólico, mas carregado da habitual competição entre os dois homens pelo amor de Bella. Naquele momento, Bella descobre uma cama que obviamente não estava lá antes. Diante da situação, ela pede a Edward que finalmente fiquem juntos. No entanto, ele a impede, não por falta de desejo, mas porque a pede em casamento novamente. Desta vez, Bella, depois de tanta insistência, cede e diz sim. Finalmente, o compromisso é finalizado. Quando chega o dia da grande luta, Bella deixa seu rastro de sangue. E como se fosse uma missão, Jacob a leva até o topo da montanha. Enquanto isso, os Cullens se preparam e os recém-vampiros se aproximam caminhando debaixo d'água. Quando a noite cai, uma tempestade piora e Bella começa a ficar com frio. E infelizmente Edward, sendo um vampiro, é frio como gelo e não pode ajudá-la, mas Jacob está lá e com sua alta temperatura corporal, ele entra na tenda e a abraça para aquecer, o que é um pouco desconfortável, mas necessário para a sobrevivência de Bella.
Naquele momento, Edward e Jacob têm uma conversa cheia de hostilidade. Jacob deixa claro para Edward que não está disposto a desistir tão facilmente e que Bella não o ama, mas Edward, com seus gestos irônicos, sabe que Jacob é uma criança apaixonada e não leva isso a sério. No dia seguinte, em um momento culminante, Edward intencionalmente deixa Jacob saber que ele e Bella vão se casar. Isso deixa Jacob furioso, convencido de que Bella tem sentimentos por ele. O furioso e magoado lobo ameaça ir lutar, não se importando de ser morto. E Bella, desesperada para impedi-lo, pede que ele a beije. O beijo acontece, de forma apaixonante, mostrando um pouco do caos emocional que existe entre os três. É claro que Edward descobre o ocorrido, já que ele tem o poder de ler mentes, e pergunta a Bella se ela realmente o ama. Ao que ela responde afirmativamente, a resposta tranquiliza Edward, mas não acalma as tensões entre eles, enquanto os Cullens e os lobos enfrentam os recém-nascidos em uma batalha épica cheia de ação. Porém, Riley, o líder dos recém-nascidos, não está entre eles. Ele está no topo da montanha com Victoria e encontra o casal. Seu único objetivo é matar Bella, mas em uma Jacob chega para ajudar na luta. E Edward finalmente consegue derrotar Victoria com a ajuda de Bella, que se corta para distrair, com o cheiro de seu sangue. Um sacrifício que se torna crucial para salvar a todos. E é assim que Victoria é finalmente derrotada, e a paz aparentemente retorna. E Riley é morto por Jacob. De volta ao campo de batalha, os recém-vampiros estão prestes a atacar Bella, mas Jacob, sempre disposto a proteger, la salva, embora pague o preço com vários ossos quebrados. Nesse momento, os Volturi chegam como se não soubessem do que aconteceu. Falsamente indiferentes, eles eliminam o restante dos recém-vampiros, embora ironicamente tenham sido eles que impediram os Cullens de intervir quando mais precisavam. Mais tarde, Jacob, com ossos quebrados, recebe atendimento médico enquanto Bella o visita. Eles têm outra conversa emocionalmente intensa na qual Jacob diz a ela que não desistirá de seu amor. Por outro lado, Bella, com arrependimento, explica a Edward que sua decisão de se tornar vampira não é apenas por ele, mas porque é algo que ela realmente deseja para sua vida. Bella basicamente diz a Edward que ela está fazendo isso por ela mesma. Assim, Edward coloca o anel nela, formalizando o noivado, e eles se abraçam. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado, compartilhem e deixem seu like. Até a próxima sessão resumo.